Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico cirurgião vascular e eu tô aqui para falar sobre cicatriz. Esse processo que não é uma marca só, é um processo de cura, mas nem sempre fica do jeito que você quer. Eu diria quase nunca. Pois bem, hoje eu vou ter um convidado para falar disso, especialista em cicatrizes. Pois é, existe. Para isso você já se inscreve, já vem participar com a gente, porque aqui tem Dr. Victor Levi para falar de um tema tão importante, formação como enfermeiro, já está na área de saúde e tem essa especialidade nisso aí, Levi. Obrigado aí pela sua presença, Victor. Eu que agradeço a presença, né? Como você falou, um tema muito importante. A gente está falando aqui antes disso que é um tema muito pouco falado. Pouco, exato. Né? A gente não sabe, não tem proporção, noção de quantas pessoas sofrem com isso. Por, na maioria dos casos, ser partes que conseguem cobrir, mas que limita muitos pacientes de muitas coisas. E gera diversos tipos de sofrimentos que não só estão na pele, né? São sofrimentos muitas vezes psicológicos também. Exato, isso faz todo sentido, porque isso faz parte de um resultado não só estético, mas de saúde no final das contas, né? E aí, eu queria entender também, até da sua formação, você falou para mim que você não começou só com isso, você não chegou e falou, vou tratar só a cicatriz, você veio de um processo inteiro aí de formação. Foi um caminho, eu falo que as cicatrizes me encontraram, né? Não foi algo que eu vinha buscando em si. Eu sempre gostei muito da parte de saúde e doença, né? Então, eu gostava muito, quando me especializei na área de dermatologia, da parte de feridas. Então, tratava pacientes com feridas, muitos pacientes vasculares. Exato. Né? Com lesões vasculares, é o meu maior público. E comecei a tratar esses pacientes. Desses pacientes, muitos começaram a perguntar o que fazer com as cicatrizes, principalmente pacientes pós-cirurgias plásticas, que sofriam com decências, necroses, e ficavam lá cicatrizes. Porque o paciente de cirurgia plástica, ele está buscando uma certa perfeição estética. Sim. Né? Ele está buscando se sentir melhor com o próprio corpo, está buscando poder usar um determinado tipo de roupa. Uma mulher, no caso, quer vestir um biquíni, e às vezes não pode por conta de uma cicatriz. E aí foi olhando para aí que eu comecei a pesquisar. E não via métodos efetivos de correção de cicatrizes. Achei aqui em São Paulo um profissional que era tatuador, que criou um método de pigmentação da tatuagem, Boa. mas que corrige apenas a coloração. E a coloração é um dos problemas que a cicatriz pode ter. Tem pacientes que eu preciso fazer 5 procedimentos para corrigir a cicatriz completa. Então eu via que não só a coloração não era suficiente, né? Comecei com essa parte e na minha prática fui vendo cada vez mais casos assim, chamavam muita atenção, com complicações muito avançadas, que os pacientes já estavam totalmente esperançosos, porque o cirurgião dizia que não tinha mais o que fazer. Essa é a cicatriz que você vai ficar mesmo, Era do seu processo, era do seu corpo, muitos casos de erro, de correção, de tentar tratar com corticóide e aprofundar a pele do paciente. E eu vendo aquilo, como é que eu vou fazer isso aqui? Então eu sou o tipo de profissional que chega um problema para mim, eu não consigo não resolver aquele problema. Não fica quieto. Não fico quieto. Legal. Só descanso quando eu resolvo. Excelente. E aí eu fui buscando métodos, eu entrei na área da estética, buscando ver procedimentos estéticos a nível de tratamento de pele que eu pudesse trabalhar a cicatriz. E a partir daí eu desenvolvi um método de correção de cicatriz. Então eu vou em cima, faço um mapeamento da cicatriz, entendi, identifico cada problema, às vezes é questão de milímetro mesmo, mudar o tipo de problema da cicatriz, mudar o procedimento, e eu monto um plano individualizado para o paciente. Por quê? Porque a gente precisa entender de cicatriz. Perfeito. A cicatriz é sua. O DNA que forma a sua pele é só seu. Então a forma como se configura o seu processo cicatricial e a sua cicatriz é só seu. É individual, perfeito. É individual. Então não existe cicatriz igual a outra. Pode existir com a mesma cor, tem queloide também, mas a forma como se configura a cicatriz é única do paciente. Então não existe hoje um procedimento isolado que corrija completamente a cicatriz. Então a gente precisa montar realmente um plano de tratamento individualizado para o paciente para conseguir trazer essa correção por completo e trazer um processo regenerativo para aquela pele além da coloração. É Perfeito. Isso que eu faço. Legal, Victor. E dentro dessa ideia, até mesmo para facilitar o entendimento, o que de fato é a cicatriz, né? Porque a gente fala, é o lugar que fez o corte, tá? Mas por que se forma aquela cicatriz? Mesmo a cicatriz normal. Exato. A gente precisa entender esse processo cicatricial. A nossa pele, ela não tem um poder regenerativo.
Ou seja, qualquer tipo de lesão, corte, ela não volta a ser o que era antes. Só ela tem camadas, né? Sim. Epiderme, a derme, hoje a gente configura as duas principais camadas. Só quando há uma lesão, um corte, o nosso corpo não consegue regenerar aquele tecido. Regenerar o quê? Construir aquele tecido novamente. E a forma como o nosso corpo encontrou de corrigir aquele problema, de tapar um ferimento, é como se fosse uma cola. Ele produz colágeno. Então, o que vai formar a cicatriz, o que forma a cicatriz é uma produção de colágeno que foi feita para poder corrigir um problema de uma lesão. Sim. Então, ele substitui um tecido. Então, você tinha a estrutura da pele, essa pele que foi destruída, danificada, ela não volta. Então, existe uma substituição de estrutura por um tecido fibroso, um colágeno ali diferente do colágeno normal da pele. Não é aquele Adianto colágeno logo, que todo mundo quer. Porque é só assim, tem muito colágeno aqui. Não, é colágeno diferente. Então, é a substituição realmente de uma estrutura que foi danificada por uma estrutura que não tem a mesma funcionalidade, mas que vai evitar um problema, corrigir uma ferida, parar um sangramento. Então, é o que o nosso corpo tem. Falo que é uma cola realmente ali que o corpo conseguiu para poder resolver uma lesão. É um processo natural, mas que basicamente, resumidamente, traz um resultado diferente do que tinha ali, né? De vascularização, de tudo. Muda aquele local. Completamente. A estrutura é outra. É um emaranhado mesmo. Até trago vídeos explicativos nas minhas redes sociais para poder mostrar realmente esse processo para o paciente. Muito bom. Porque realmente é uma mudança total de estrutura. E o paciente não tem a noção disso. Né? E não entende até o porquê é difícil também tratar uma cicatriz. Né? Que às vezes é um processo que é longo. Um tratamento, a depender do caso, é um pouco longo, né? Gira em torno, em média, de 6 meses para se tratar. Sim. Alguns casos vão até um ano de tratamento. Mas o paciente precisa ter essa ideia e entender realmente o que é a cicatriz, qual tipo de estrutura que eu tenho ali, né, o que eu vou precisar fazer. Eu gosto muito de trazer isso para os pacientes. Eu gosto muito de explicar ali na linguagem que o paciente vai entender o que é cada etapa, como é esse processo, para que ele consiga também passar por isso de uma forma mais tranquila. E dentro da etapa da cicatrização, a gente fez o corte do momento, eu como cirurgião, fui lá, fiz o corte. Quais são as etapas que esse processo cicatricial ali passa? Porque geralmente a gente devia ficar mais vermelhinho e tudo mais. Como é que é? Sim. Olha, hoje nós temos, vou tentar simplificar, né? As 3 principais etapas do processo cicatricial. Então, ocorreu um corte, uma lesão, o nosso corpo ativa ali um alerta, um problema. Sim. Então, gera-se um processo inflamatório, que é a primeira fase, a fase inflamatória, onde o corpo vai gerar atenção para uma área que precisa ser reparada. Então, em resumo, é isso. Claro, tem todo um jogo ali de células, né? É informação que não acaba mais. Exato. Ali, né? Se a gente for levar isso aqui, a gente vai passar o podcast todo falando sobre isso, que é um processo longo, e sempre foi isso que me chamou a atenção. Eu acho que sempre achei muito bonito esse processo de reparo. Legal. Né? Como o corpo se organiza para poder reparar uma lesão. Então, temos a fase inflamatória, que é essa parte que é acendido o alerta, né, para o nosso corpo reparar aquele tecido. Depois vemos para a fase proliferativa, onde vai produzir esse colágeno, essas células que vão reparar o ferimento. E a fase de remodelamento, que é a fase final, né, onde a lesão ela vai ser estabilizada. Tá? Então, basicamente, são essas 3 fases. Nós temos mais fases, se a gente for realmente detalhar, mas, em geral, são essas 3 fases. E muda muito de um paciente para outro o tempo de evolução de cada uma delas. Muda sim, tá? Porque... como a gente fala, em qualquer área que a gente for, quando a gente trata de corpo humano, cada organismo ele é único. Então, a forma como ele reage é única do paciente. Então, tem alguns problemas que podem realmente atrasar o processo cicatricial, né? Algumas doenças, estilo de vida do paciente. A gente fala que tem os pilares da cicatrização, tá? Que isso envolve até a saúde mental do paciente, porque um nível de cortisol elevado pode atrasar, os estudos mostram, até 40% do processo cicatricial. Que legal, diferente. Então, quando a gente vai para a área de tratamento, da área da cicatrização em si, a gente precisa avaliar todos os pilares. Entra pilar econômico, a doença que causou aquela lesão, né? O problema que causou aquela lesão, a nutrição do paciente, como ele se alimenta, tá tendo ali os nutrientes adequados para promover esse processo cicatricial. E o fator também psicológico, nos fatores que entram, e o fator econômico também, que é o quanto aquele paciente pode investir também no seu tratamento, que vai envolver que envolve todas as questões, né? O poder aquisitivo do paciente, né, vai determinar o tipo de tratamento que ele pode ter. Então, o paciente, ele consegue ter acesso ao nutricionista, consegue ter um ambiente familiar ali, um vínculo social estável, não estressor,
né? Paciente que se alimenta bem, paciente que consegue fazer o tratamento da sua doença de base e tomar as medicações corretamente, claro que a cicatrização dele vai ser mais rápida. E eu falo isso, você como vascular deve ter pego o paciente assim também. No caso assim mais avançado que eu peguei, foi uma paciente que tinha uma ferida vascular há 19 anos. Sim. Tem pessoas E que isso é perderam a comum. conta já, exatamente. E ela batia parabéns nessa ferida. Mas são todos esses fatores que às vezes a pessoa que é leiga, que não entende do assunto, não consegue ter a proporção, né, a dimensão do quanto o processo de cicatrização, o processo de formação da cicatriz é um processo ali complexo que envolve N fatores. E dentro dessa cicatrização também, a idade é um fator muito importante? Sim, também. Para qualquer tipo de tratamento, né? Então, o organismo, ele tende a estar no processo de desaceleração, né? Então, tudo vai ser um pouco mais lento, né? Os recursos que o organismo tem ali para poder fazer esse processo cicatricial vai ser mais lento. A idade, sim, entra como fator, inclusive das doenças que estão Associadas associadas àquela à idade cicatriz, né, e também. tudo. É. Por exemplo, paciente diabético, paciente hipertenso, paciente com a vasculopatia. Então, tudo isso vai influenciar também no processo cicatricial. Perfeito. E essa cicatriz, Victor, eu queria entender também, mais ou menos quanto tempo hoje uma pessoa saudável, uma pessoa de 40 anos, saudável e tal, fez uma cirurgia. Em quanto tempo geralmente você fala que a cicatriz ela estabilizou? É aquilo ali. Olha, hoje que a gente tem em literatura é que a cicatriz ela pode ter alterações e estabilizar até 12 meses, um ano. Que depois de um ano ela não tem mais, sofre mais alterações. Tá? Então, o que a gente tem de literatura, de estudo científico que mostra aí é em torno de um ano. E em relação aos fatores que fazem a cicatriz ser diferente de uma pessoa para outra. Quando a gente fala de cicatrizes pós-cirúrgicas, existem alguns fatores, né? Existe o fator genético, né? Por exemplo, a formação de aquelóide. O que a gente sabe hoje sobre queloides é que é uma predisposição genética que vem da afrodescendência. Então, o Brasil sendo um país miscigenado, então praticamente todo mundo tem. E pode ser ativado a vida ou não, tá? É como uma alergia, eu explico para os pacientes, é como uma alergia a um camarão. Tem gente que comeu camarão a vida toda. Aí chega num ponto, vai comer e já ali. A gente não sabe se foi um fator extrínseco ou intrínseco que pode ativar aquele gene, Sim. né? Então, a queloide funciona basicamente assim também. E em relação a fatores extrínsecos, assim, o que o paciente faz de mais errado para evoluir com a cicatriz pior? Olha, entra desde técnica do cirurgião, a forma de tracionamento dos fios, quanto mais tração, a gente já tem uma tendência a ter um processo ali de formação da cicatriz mais ruim, Inadequada. inadequada, porque está gerando um processo inflamatório mais prolongado para esse tracionamento ali. Sim. Existe a questão dos cuidados também no pós-procedimento, se o paciente é um paciente que não fez um pós adequado, um paciente que gerou distensão muito grande de tração daqueles fios, porque tem algumas limitações no pós-cirúrgico, dependendo da cirurgia. Certo. Às vezes chega paciente já falando, doutor, eu não fiz o bom pós, eu fui fazer o que não devia. Então acontece também, né? Que tudo está relacionado realmente à tração. Então, quanto menos inflamada a gente deixar aquela região, melhor. O processo ele vai acontecer de uma forma mais natural e de uma forma mais controlada. A partir do momento que você tem um processo inflamatório, que não é o processo inflamatório, entenda-se, natural do processo cicatricial, é um processo inflamatório extra que você está gerando ali, você vai manter aquela região ali inflamada por mais tempo, aquela região vai estar recebendo estímulos por mais tempo, então a configuração do tecido ela vai acontecer de forma mais desordenada. Tá? E pacientes que têm menos inflamação, que às vezes estão fazendo tratamentos com medicações como corticoide, alguns imunossupressores, ou tem uma doença de imunossupressão também, que ele não tem tanta inflamação. E você falou que é um processo da cicatrização. Sim. Esse paciente pode ter uma ferida pior ou, na verdade, é um benefício para ele? Pode atrasar o processo cicatricial, tá? Então, em termos de, se vai ser uma cicatriz boa ou uma cicatriz ruim, a gente não tem hoje estudos que mostrem exatamente que um paciente que faz uso de corticoterapia ou que tem doença imunossupressora que faz uso de corticoides
possa ter uma cicatriz diferente de um paciente normal. Que a gente sabe que o processo cicatricial ele é atrasado, tá? Justamente por derrubar o processo inflamatório que é essencial para aquele início da cicatrização. Então ele meio que barra ali o processo, né, diminui a intensidade do processo cicatricial e acaba que esses pacientes têm uma dificuldade maior em cicatrizar. Então a cicatrização ela acontece de forma mais lenta nesses pacientes. Aumenta o risco talvez de uma infecção também, Sim, né? Muito também, tempo de uma também, cicatriz, também. um ponto tem que ficar mais tempo. Também. Que a infecção também é um fator, tá? Prejudicial bastante para a cicatrização, exatamente. né? No caso de uma cicatriz cirúrgica pode gerar decências e essa decência ela realmente ela Abre a ferida. muitas vezes quando há infecção não pode suturar, então aquela ferida vai cicatrizar, como a gente chama, por segunda intenção. Então vai passar por essa fase de proliferativa mesmo, de produzir colágeno ali, né? Então, nova vascularização, formação de novas fibras de colágeno para poder cicatrizar aquela região. Então, cicatrizou aquela região, é um bloco de fibrose. É isso que o paciente precisa entender, é um bloco realmente de fibra. É um tecido morto e um duro, tecido geralmente. morto duro, tá? Então já sabe ali que vai ser uma cicatriz ruim. Mais chance de hipertrofia, mais chance de queloide, mais chance de outras complicações também na cicatriz. Perfeito. Outra questão também que eu queria saber se é mito ou verdade. Sim, O vamos lá. cigarro é um prejudicial cicatricial ou não? Você observa que não é bem. Com certeza, com certeza. Né, o uso do cigarro em si, né, prolongado, ele vai realmente danificar a vascularização. Né, ele prejudica a vascularização. Então ele pode causar estreitamento dos vasos, aquele tecido não receber adequadamente suprimento sanguíneo e oxigênio, e pode aquele paciente ficar propício até um surgimento de necrose, né? Que é muito comum também em pacientes tabagistas. Principalmente, no caso você, deve pegar muito também, que é a sua área. Batemos de frente. Batemos Paciente, de aquele frente. dedinho escuro que já aparece lá. Tem regiões do corpo que você fala que o desafio é maior, assim, em termos de manter uma cicatriz mais saudável, mais bonita? Sim, regiões articulares são mais difíceis de se manter uma cicatriz. Até o tratamento ele é um pouco mais difícil, porque são áreas de grande movimento e ela está gerando uma elasticidade muito grande naquela região. Regiões de dobra, normalmente, são áreas mais difíceis de se intervir. E em relação às cicatrizes, você falou muito da palavra queloide. Vamos partir da cicatriz normal. Geralmente, quais as alterações mais comuns para a gente falar essa cicatriz é feia? Olha, pra ser sincero, hoje o que mais traz um dano visual assim para o paciente são cicatrizes queloidianas mesmo. É a grande maioria, tá? Mas a cor em si, né, uma cicatriz hipercrômica, como a gente chama, que é mais escura que o tom da pele, ou hipocrômica, mais clara que o tom da pele, chama a atenção também do paciente. Né? Quando a gente fala de uma cirurgia, o paciente fez uma cirurgia estética, né? No caso, vamos supor, uma abdominoplastia. A paciente faz querendo vestir um biquíni fininho. Então vai estar lá a cicatriz, mesmo que não tenha tido uma queloide ou hipertrofia, tá lá aquela cor escura naquela Que às vezes região. aparece um pouquinho, porque não cora só na cicatriz, às vezes cora do Exato. lado, né? A grande maioria não é a própria cicatriz. Até um tratamento, uma cicatriz hipercrômica, de um corte cirúrgico, o nosso tratamento é fora da cicatriz, nas bordas da cicatriz. Porque normalmente a hipercromia ela acontece não é na cicatriz. A maioria das vezes a própria cicatriz está no tom da pele do paciente. Então nosso trabalho é a região ao redor da cicatriz. Então clarear essa região porque a cicatriz já está no tom da pele do paciente. Que ali inflama, né? Aí acaba Exato. trazendo pigmentos, é isso? Exatamente. Porque acaba gerando uma produção excessiva de melanina, né? Então, hoje, os melanócitos são soldadinhos da nossa pele, né? Eles são muito reativos. Então, qualquer lesão que a gente tenha na pele, a melanina ela vai responder, né? Então, como se mantém esse processo inflamatório durante muito tempo, então tende a melanina estar ali produzindo, ou os melanócitos estar ali produzindo melanina e deixar aquela região hiperpigmentada. Perfeito. Outra questão também que você falou do queloide, mas eu já ouvi falar também na cicatriz hipertrófica. Eles não são a mesma coisa. Não, é diferente, tá? Como a gente configura uma queloide ou uma hipertrofia? É simples, mas muitos profissionais têm muita dificuldade de fazer essa identificação. Nem vou falar que sou eu. Até quem trabalha com isso. Deixa eu pegar aqui essa caneta para poder deixar um pouco mais dinâmico. Então a gente tem aqui o corte cicatricial. Perfeito. Tá? E às vezes acontece apenas a elevação.
Sim, ele vai para fora. Para Fica aquela fora. coisa Exato. para cima. Está tá. dentro do limite do corte cicatricial e apenas elevada, isso é uma cicatriz hipertrófica. Tomou uma proporção diferente do corte cicatricial, alargou o corte, formou um tecido totalmente desordenado ou se elevou demais, avançando das proporções do corte cicatricial, é um aquelóide. Então, está dentro da linha do corte cicatricial, é apenas uma elevação Hipertrófico. hipertrófica. Na maioria dos casos, o paciente também não tem sintomatologia na hipertrofia, tá? Então, o paciente não sente nada. Diferente da queloide, o paciente sente dor, coceira. Tem pacientes que atendi até essa semana uma paciente em Aracaju, que ela vai com o marido, doutor, eu preciso dormir, porque acorda toda noite dor? de coceira, Coceira, e dor nas queloides. Eu não sabia que o queloide tinha essa diferenciação, não. Porque a coceira em si, a gente sabe que é um sinal de cicatrização, tá? Então, o que é a queloide em si? Como é que funciona esse processo? Então, a gente teve um corte, já falamos aqui das fases da cicatrização, Sim, que o que vai corpo inflamar e tudo. vai produzir colágeno, tá? Então, é o cimento do nosso corpo. Então, colou, cicatrizou, pronto, era para barrar o processo. Devido a essa falha genética, o corpo ele não entendeu que aquela área já cicatrizou, que já tem o colágeno necessário, então ele não consegue finalizar o processo. Então ele continua produzindo mais colágeno, mais colágeno, mais colágeno. Isso vai tomando a proporção da queloide em si. E por que a coceira e a dor? Porque aquela região está recebendo estímulo. É como se não tivesse cicatrizado ainda. Então, como se o problema ainda estivesse lá. Aquela região ainda estivesse inflamada. Então, por isso o paciente sente coceira e sente dor naquela região. Às vezes, tensão também, uns repuxões que eles falam. Sim. Muitos assim. Devido a isso. Nossa caneta. Opa, beleza. Voltou meu queloide para cá. Agora, uma das coisas do queloide também é que quando a gente fala, chego lá, tô com queloide, na cabeça, o prático seria, vou lá, opero e tiro o queloide. É comum voltar a ter queloide ali de novo. Vai voltar. Né? Hoje a gente precisa de um preparo. Durante a remoção e depois. E não são todos os casos que precisam ser removidos. Vamos lá. A gente sabe que há grandes chances de ser um problema genético ali do paciente. Certo. Tá? E já foi ativado naquela região. Então a gente sabe que aquela região ali já foi ativada aquele processo de novo, vai de novo. E ela não entende que o processo vai ser finalizado e que cicatrizou. Tá. Então se eu corto ali e removo aquela região, se eu vou estar gerando um novo processo cicatricial que não vai ser finalizado de novo e vai gerar um queloide novamente. É por isso que queloide também a gente não trata de início removendo, a gente não pode gerar nenhum tipo de agressão. Eu falo que a queloide ela se parece um pouco com a célula tumoral. Não é tumor, tá, gente? Só para deixar claro. Exato. Boa. Mas é só uma analogia para a gente entender um pouquinho. Você, como profissional da saúde, como médico, sabe que um tumor, quando ele é agredido, ele tem um mecanismo de defesa. Então ele produz mais células cancerígenas. Então um tumor, se ele não for removido por completo, ele vai voltar. Né? A gente sabe disso. Então a queloide, se eu agrido, gera qualquer tipo de lesão na queloide, ela vai responder. Então ela vai produzir mais colágeno. Não adianta eu remover a queloide em si. Eu preciso desativar aquela resposta genética naquela região. Boa. Inicialmente, tá? Depois eu removo aquela queloide e depois eu ainda, no meu caso, do meu protocolo, eu ainda entro com uma prevenção de 6 meses. Então, quando é caso de remoção, que é a queloide muito grande mesmo, então como eu faço? Trato antes, removo e faço a prevenção depois. Então assim eu consigo evitar que essa queloide volte. Então, é o grande erro dos profissionais de apenas remover ou aplicar corticoide no momento da remoção e o paciente voltar a ter queloide. Vai cicatrizar, vai estar ali 1, 2, 3, 4 meses, começa a produzir, a elevar a cicatriz. Mesmo muito tempo depois, né? Porque normalmente acontece dentro desse período. Entre 3 e 5 meses é quando ela vai começar a aumentar realmente o volume ali e tomar a proporção de queloide. Entendi. Então, se eu sou uma pessoa que já tem tendência a ter queloide, já fiz um procedimento, fiz um queloide mesmo em outra região. Hoje, Victor, você falaria para mim, Rafael, vamos fazer esse cuidado preventivo para uma cirurgia caso você faça outra. Pronto. Hoje eu tenho, dentro do meu método, eu tenho um protocolo preventivo. Então, os pacientes já sabem que ele tem essa pretensão a fazer, ou não sabe e não quer arriscar, então já consigo prevenir. Então, eu faço acompanhamento de 6 meses desse paciente.
Então, desde 30 dias após o pós-operatório, durante 6 meses. E aí entram algumas terapias, desde terapias regenerativas, corticoides, uso de toxina botulínica também, Olha, legal. e alguns lasers também eu utilizo para poder fazer essa prevenção. Isso individualizado, ou é um protocolo meio Não, fixo? o de prevenção, ele acaba sendo um protocolo Mais fixo, tá. A não ser que seja um paciente. Peguei uma paciente agora que ela já tinha feito 4 cirurgias. E são calotes muito agressivas, então eu fiz de uma forma mais intensa nela para poder a gente evitar e barrar o processo. Mas em geral é um protocolo para prevenção, é um protocolo ali fixo mesmo, para poder conseguir evitar esses problemas. Não vou pedir segredos seus demais, não. Porque eu sei que você é um cara que você tem coisas legais aí pela frente. Mas eu queria entender desse processo. A pessoa chegou lá 30 dias depois. Ou no pós-operatório imediato você já orienta alguma coisa? Não, não pode não, porque eu deixo. Naquele momento, o corpo ele precisa daquela informação, ele precisa passar por aquele processo para cicatrizar. Não vou intervir naquele momento. 30 dias após a cirurgia é onde eu entro. Tá? E aí, como é que geralmente começa isso aí? É tópico, é injeção? Então, tem os tratamentos tópicos. Na verdade, hoje eu desenvolvi algumas fórmulas também de produtos. Tenho 4 produtos da minha linha também que eu utilizo já para essa parte também preventiva. Pro dia a dia. Pro dia a dia. Esse é o que o paciente vai fazer em casa. Legal. Tá? E a cada 30 dias ele tem uma avaliação comigo para fazer as aplicações no consultório. Tá? Então são procedimentos minimamente vazios. Algumas aplicações ali de alguns produtos específicos, a gente consegue trabalhar e evitar o surgimento desses problemas. Mas essas aplicações, aí você falou o corticoide, que me chamou a atenção. Entre corticoide, algumas terapias regenerativas, então, algumas mesclas que eu faço com terapias regenerativas e também faço uso da toxina botulínica. Mas tudo tem o momento certo, tá? Entendi. Existem cirurgiões que fez a aplicação do Botox. E eu não entendo, às vezes, isso porque é questão de lógica, tá? Vamos lá, o paciente fez uma cirurgia agora. Cortou, fez uma abdominoplastia, vamos lá. Cortou, uniu a pele. Aí vem o cirurgião, injeta corticoide. Ou seja, para tentar parar a inflamação injeta do processo Botox ali. Tá. Peraí, eu tô com uma área totalmente demasiada. O problema que vai gerar cicatriz ainda não foi formado. Que ele é formado a partir da finalização do processo cicatricial. Boa. Então eu tô colocando corticoide aonde? Eu tô colocando Botox aonde? Uma área que vai ser drenada ainda mais. O que vai ficar de produto ali? Se o que causa o problema da cicatriz ainda não foi gerado. Mas tem muitos que ainda insistem nisso, achando que... Não só não vai ter efeito, como pode atrapalhar o processo cicatricial. Exato. E aí facilitar a deiscência, a infecção e tudo mais. Porque você está infiltrando o corticoide, ele é não seletivo. Então ele não sabe o que é colágeno ruim, o que é colágeno da cicatriz e o que é colágeno da pele boa. Onde ele for infundido, ele vai degradar colágeno. Então tá ali infundindo um colágeno numa pele boa. Uma pele que você acabou de juntar, que vai passar pelo processo de união daquelas partes. Então tô degradando um colágeno de uma pele boa. Então tô favorecendo, inclusive, a formação de decência. Mas existem cremes tópicos, tudo isso que possam ajudar? Por exemplo, a colagenase que a gente fala, tudo isso pode ajudar um pouquinho, sem interferir muito. Olha, hoje a gente tem alguns produtos no mercado que são utilizados, algumas fitas, alguns produtos, mas eu falo pela minha prática clínica. Todas as pacientes que chegaram para mim, todas fizeram uso disso tudo. Fizeram e não... e não tiveram resultado. Então, às vezes começou o tratamento comigo, mas o cirurgião falou isso. Passou isso aqui, eu já comprei. Vamos utilizar. Sim. Mas, vou ser sincero, na prática clínica mesmo, né, isso aí até o cirurgião, eles vão ter noção disso, porque eles estão ali diariamente, né, passando esses produtos, e muitos passam porque é o que tem para passar. Por não conhecer, por não conhecer outros métodos, e eu entendo, mas que não tem tanta efetividade. E você chamou atenção para alguma complicação que você falou, necrose. Sim, sim. E aí, uma das cirurgias, você falou de abdominoplastia, pode causar necrose na ferida, às vezes aquela ferida muito tensa e tudo mais. Eu falo isso para o cirurgião vascular, a gente sabe que tem esse risco. E alguns pacientes também são pacientes com muitas doenças, sarcopênicos, falta de proteína, tal, que atrapalha a cicatrização, infecção e necrose. Mas uma das necroses mais temidas, acho que pelos cirurgiões plásticos, exatamente na região de mamilo, da areola, aquilo lá. Isso, como evitar, por que acontece? Traz para mim um pouquinho disso aí. Olha, hoje o que a gente sabe da necrose areolar,
Vamos para a necrose geral. Por que a necrose ela acontece? Que é a perda do suprimento sanguíneo para uma região. O tecido ele deixou de receber suprimento. Tá? Então não tem oxigênio, não tem sangue, não tem suprimento para aquele tecido se manter vivo. Sim. Então ele começa a entrar em decomposição. A necrose é isso, é um tecido que morreu, está se decompondo. Tá? No caso de uma areola, né, às vezes, a depender do processo cirúrgico, o próprio cirurgião não tem dimensão da vascularização que foi comprometida ali naquela região. Pode haver, às vezes, por tensionamento de sutura, né, tensionar demais a sutura, depender. Botou uma prótese grande demais na paciente, né? Ou pode ser realmente por cortar vasos importantes durante o processo cirúrgico Certo. e aquela areola não conseguir receber suprimento. Então, ela vai necrosar. Não tem outro jeito. E é algo que, infelizmente, para a funcionalidade da areola do paciente é irreversível. Né? Hoje a gente tem métodos, eu dentro do meu método também eu tenho um método de reconstrução da areola. Né? Eu queria entender isso também. Exato. Então, o que é feito? Eu consigo reconstruir hoje tanto a areola quanto o mamilo também. E quando você fala isso, você falou, perde a função, Perde a funcionalidade está perdida. Então, você vai recuperar a estética. Exato. Se aquela mulher precisar amamentar, ela não vai conseguir amamentar. Entendi. Tá. Tá. Isso é algo que é impossível a gente conseguir reverter. Tá. Justamente por isso que a gente falou aqui desde o início. Nossa pele não tem um poder regenerativo. E quando eu falo o nome do método regenera, é porque a gente consegue trazer as características visuais de um processo de regeneração celular. Mas a funcionalidade é um tecido diferente. Por mais que a gente deixe muito parecido com a pele normal, uma pele íntegra, ele não vai ter a funcionalidade de uma pele íntegra. Tá. Então a gente não consegue recuperar isso. Então no processo de reconstrução areolar, a gente traz a questão da coloração em si. A grande maioria só com a coloração a gente consegue trazer. Antes a gente fazia uma técnica 3D. Era meio que um desenho para poder parecer que tinha um bico do peito para quem estava olhando. Mas a paciente olhando de cima não conseguia. Que não tinha nada, era só uma tatuagem. Exatamente. Como eu falei para você, eu sou o tipo de profissional que eu não fico satisfeito com isso. Perfeito. Boa. Então eu fui buscando algumas formas também de reconstruir esse mamilo. Então hoje eu tenho algumas técnicas de reconstrução, que desde a utilização de fios quanto de preenchedores, eu consigo ali reconstruir o mamilo também no paciente. Mas você trabalha isso sem cirurgia? Sem cirurgia. Procedimentos com pequenas injeções. Minimamente invasivos, feito com anestesia local, totalmente confortável para o paciente. Sem nenhum risco para o paciente. Isso eu consigo garantir. Sou tão certo dos meus protocolos que eu garanto em termos de contrato a entrega do resultado ao meu paciente. Ou entrego o resultado a ele, ou devolvo o dinheiro a ele de volta. Que legal. Justamente que o paciente já passou por esse processo, e é um processo muito doloroso. Imagine só, se fazer uma cirurgia plástica e do nada sua areola começar a necrosar. Olha o desespero da paciente. Ou o próprio câncer também, né? Aí que não tem jeito. Exato. Inclusive, aproveitar para falar o nível de informação. Eu tenho um projeto onde eu faço a reconstrução areolar de mulheres que tiveram câncer totalmente sem custo. Que legal. Parabéns, pô. Então, vou deixar aqui essa informação. Pacientes que precisarem, é só entrar em contato através do meu perfil, que minha equipe já recebe e já faz o agendamento. Que legal. Que massa. Top. E aí, ainda nesse assunto. Sim. Você disse que vai trazer a anatomia muito semelhante ao do que era antes. Isso. Né? Às vezes até melhorando. A mulher às vezes tinha as suas queixas, né? E você consegue então não deixar a imagem 3D. Você faz de fato algo. A projeção do mamilo. Alguns casos eu gero um processo, consigo controlar um processo hipertrófico e gerar uma hipertrofia naquela região. Boa. Às vezes com alguns preenchimentos também e algumas com utilização de fio. Vai depender muito de cada caso. Eu preciso realmente avaliar para ver qual vai ser o melhor plano para aquela paciente, para poder seguir. Geralmente esse tratamento ele tem que ser revisões de tempos em tempos. Exato, né? Exato. Hoje vai depender muito do que for feito. Uma cicatriz corrigida, né, ela está corrigida. Então o paciente às vezes vai precisar fazer entre 3 e 10 anos fazer uma correção da coloração, porque o nosso corpo ele vai descartando um pouco o pigmento. Entendi, algo bem longo prazo. Exato, ele faz esses retoques aí. Tá? Ou às vezes quando o paciente precisa de algum tipo de preenchedor, que é um preenchedor que tem um tempo de duração, precisa fazer essa reposição. Tá. Agora, Victor, você falou de não invadir, não operar, né? Agora eu tô imaginando aquela cicatriz, região axilar e tal, e você chamou a atenção do queloide e tal, da dor, às vezes deve doer mais e tudo mais. Os seus tratamentos também, eles conseguem tratar essa cicatriz a ponto da pessoa ganhar de volta aquela amplitude, principalmente sem sentir dor? Sim.
Consigo. Tem um paciente, eu gosto de trazer exemplos, um paciente que fez uma bracoplastia, né? Então ela não conseguia levantar os braços. Ela falava que até na academia não conseguia fazer alguns exercícios por conta do tracionamento. E normalmente esse tracionamento acontece por quê? Por uma fibrose muito grande. Às vezes o tecido ele tá fibrosado, tem retrações por dentro do tecido que estão repuxando ali aquela pele. E quando o paciente vai se movimentar, existe essa perda de mobilidade. Então vou em cima do problema, às vezes desde soltura de fibrose de forma interna, mas é um procedimento minimamente invasivo. Anestesia local Anestesia também. local, vou ali e vou soltando a fibrose por dentro, vou por dentro, sem gerar nenhum tipo de, sem precisar fazer nenhum tipo de corte no paciente. Entendi. E às vezes o uso do corticoide para poder degradar colágeno em excesso, eu uso também para poder deixar um tecido mais maleável. Vai depender muito também De cada caso. né? E em relação ao tamanho de cicatrizes, hoje você se atém a um tamanho máximo, assim, falou, ó, tem cicatrizes que não dá, por exemplo, estava falando agora da torsoplastia, que é de fora a fora, Sim, que sim. se falar, olha, essa cicatriz aí, no meu ver, já é exagerado, ou não, qualquer cicatriz Não, é não. tratável. Hoje eu consigo corrigir qualquer tipo de cicatriz. O trabalho foi exatamente em cima disso. Então, eu pego muitos pacientes também para tratamento de atrofias por corticoide, que é algo muito importante até trazer aqui. São profissionais que não têm conhecimento, domínio do corticoide, e acham que é só injetar o corticoide e que vai estar tudo certo, que vai degradar aquela queloide, e não é bem assim. Para a gente utilizar o corticoide, hoje eu estudei diversas diluições. Então, tem diluição, quantidade que você administra, a zona de aplicação correta para a gente conseguir degradar sem aprofundar a pele do paciente. Então, tem muitos casos assim que são bem. Tem um dos vídeos que eu mais tenho visualizações no Instagram, um vídeo justamente de erro de aplicação de corticoide. O paciente tinha feito 4 cirurgias e o próprio cirurgião foi injetar corticoide para tratar as queloides e acabou gerando depressões. O corticoide, ele facilita a depressão da pele, é isso? Ele degrada colágeno. Ele esvazia Entendi. colágeno. Então, o que sobra é uma pele muito fina. De pacientes que a gente enxerga os grandes vasos e até estruturar as ósseas. Pacientes que em cristilíaca, por exemplo, de abdominoplastia, que a gente consegue ver o osso da paciente. Topar ali no osso da paciente. Caramba, faz sentido, muito bom. Agora, e chamando a atenção nisso, porque você falou da areola, ótimo, a gente tem preenchedor, a gente tem fio, a gente tem aquilo, beleza, você joga para frente. E outro lugar também, um desafiar você agora, Vamos lá. que é o umbigo, Sim. que é um local de cirurgia, você falou tanto da abdominoplastia, cirurgias abdominais e tudo, o umbigo é um lugar muito sensível, falo aí da minha área cirúrgica, de vascularização. Sim. Se você cortar demais, necrosa também. Sim. E morre aquele umbigo. E não é raro, ou mesmo naquela de tracionar, a pessoa ter que tirar o umbigo Exato. e fazer um neo-umbigo. E às vezes não está satisfeita, a cicatriz não ficou boa. Tem solução para isso também? Tem solução para isso também. Vamos lá, quero ouvir. Vamos lá também. Então, muitos pacientes, o mais comum hoje são umbigos com hipertrofias, tá? Então, eu vou em cima das hipertrofias, eu vou tratando como uma cicatriz normal. Legal. Quando é problemas cicatriciais desse tipo. Queloide, hipertrofia, rugas, coloração, a gente Sim. trata como qualquer outra cicatriz. Quando a gente tem um problema estrutural, aí entra um outro método. Que aí dentro também do meu método, eu desenvolvi um método exclusivo para cicatriz umbilical. De reconstrução de cicatriz umbilical. Tem muitos pacientes que perdem completamente a profundidade do umbigo. Fica plano. Fica plano. E antes o que se tinha também era uma tatuagem em 3D para poder dar essa impressão de umbigo. E hoje não, eu já consigo, por etapas, através de um planejamento e uma técnica correta, eu consigo aprofundar e estruturar o umbigo. O paciente perdeu o umbigo, tá lá liso. Eu consigo gerar essa depressão na região, estruturar as paredes ao redor e trazer também a coloração. Que legal. Então, isso é um tratamento de algum tempo, né? Não Quando a é gente algo... fala de cicatriz, quando a gente fala de pele em si, né, o paciente precisa ter uma noção disso. Tratar pele é algo que leva tempo. Então não existe algo imediato que vai resolver um problema, não é. É um tratamento. Até a própria Porque cirurgia vai ter um resultado até a pra própria frente. pigmentação, é uma tatuagem, tem uma tatuagem. Tem um processo ali. Cada paciente vai responder de uma forma. E hoje, qualquer procedimento que a gente faça em pele vai ter um tempo de resposta ali, no mínimo 30 dias, que é o ciclo dos macrófagos. Né? Então,
vai gerar aquele processo inflamatório naquela região, é todo um ciclo realmente ali de funções da pele para poder se mostrar um resultado, para o corpo responder. Então não é algo que é imediato. Então o tratamento hoje na cicatriz, a gente, quando é só coloração, em média 3 meses. Tem tratamento do tecido, no mínimo 6 meses aí pra gente tratar. Tem pacientes que vão até 1 ano de tratamento. Mas o resultado é garantido e traga um resultado permanente pro paciente. Sensacional. Agora você falou uma coisa, a gente falou muito de pigmentar, de tatuagem. A tatuagem Sim. também pode causar uma reação muito intensa na pele local e causar lesões semelhantes a cicatrizes mesmo. Sim, É sim, uma sim. cicatriz ali de um trauma da Sim, sim. tatuagem. Isso também é passível de uma pessoa que fez a tatuagem, percebeu que está ficando esquisito ali, também de você fazer um controle dessa evolução. Não, hoje, para uma região de tatuagem em si, a gente precisa esperar o processo acontecer, tá? Porque nem laser a gente pode utilizar quando uma tatuagem está em processo de cicatrização. Então, nenhum laser de baixa potência a gente pode utilizar no processo de cicatrização da tatuagem. Então, a gente precisa esperar finalizar aquele processo. Às vezes, o paciente que ele tem a tendência a queloide mesmo, hipertrofia, e pode gerar um relevo maior naquela tatuagem, tá? Ou às vezes de um processo infeccioso, que pode acontecer também, e É prolongar o processo verdade. inflamatório. Mas a gente precisa esperar cicatrizar para ver o que vai intervir, tá? Então é um E processo que muitas só no vezes, final mesmo, depois. e aí a gente sabe que a gente vai danificar a tatuagem, não tem jeito. Dificilmente Vai vai precisar, ficar boa, vai né? precisar corrigir primeiro aquele paciente e depois, se ele quiser, refazer a tatuagem naquele local. E aí um protocolo E também correndo o risco. preventivo. Exato, porque vai correr o risco também de ter novamente. Entendi. A gente falou muito de hipertrófica, queloide e a flacidez, né? Que às vezes fica aquela região, fica parecendo uma estria. Exato, Isso também tem como melhorar. exato. Isso aí já é um problema diferente. Onde a gente tem excesso de colágeno, essa flacidez já acontece por perda de colágeno. Houve um estiramento, as fibras não aguentam. Às vezes, pela questão de movimentação do Sim, paciente, de tensão, de né? tensão, as fibras se romperem e não cicatrizarem bem, né? Não serem substituídas. E há aquele espaço ali que deixa aquela região mais flácida mesmo. Então a gente precisa trazer um fortalecimento para aquele tecido, fazer uma retração de pele e estimular colágeno naquela região. Ali é como se a pele tivesse perdido estrutura. Então a gente precisa dar estrutura a essa pele. Então já é um processo diferente de um paciente que tem excesso de colágeno, que é uma queloide. E aí geralmente você faz o quê? Você faz uma bioestimulação local, você, com Exato. E produtos, laser, é o que que é que dá para usar ali? a gente faz uma associação do que vai precisar. Cada caso vai ser um caso diferente. Então, posso trabalhar com terapias regenerativas, com bioestímulo de colágeno, com laser de CO2, por exemplo, para retração da pele. Tudo vai depender do que ali aquele caso precisa, né? Como eu falei para você, não existe casos iguais. Mas, em suma, a gente precisa estruturar, devolver o colágeno que foi perdido, dar estrutura àquela pele e fazer uma retração do tecido, que na maioria dos casos, hoje eu estou utilizando o laser de CO2. Tá. A gente falou meio separado, eu queria ver, hoje você ainda usa essa técnica de pigmentação para auxiliar alguns casos Sim. específicos? Hoje, a parte de pigmentação, para mim, é a cereja do bolo. Tá? É a parte final do tratamento. Então, eu trato o tecido, então, estruturo aquele tecido, deixo ele o mais próximo possível de uma pele normal, e a pigmentação ela vem para correção de coloração. Quando a gente fala de uma cicatriz que está, por exemplo, com acromia ou hipocromia, a gente precisa dar a cor àquela região. E não existe um método mais efetivo do que a pigmentação hoje. Tá? Se a gente for levar em consideração em termo de entrega de resultado mesmo para o paciente. Por mais que a gente estimule aquele processo de formação de melanina, em alguns casos eu faço a estimulação, Alguns nem adianta, porque a lesão do mas melanócito, né, nem exato, adianta. não vai adiantar. E essa pigmentação o quê? É uma tatuagem de São fato? tintas de Essa tatuagem, a melanina? gente monta fórmulas com esses pigmentos, tá? Então a gente estuda até o peso da partícula dos pigmentos para poder montar essas fórmulas e implantar na pele do paciente. É uma tatuagem, mas é diferente a montagem das fórmulas em si e também a zona de aplicação. Quando eu falo tatuagem, estou fazendo uma aplicação mais profunda, a nível ali de derme, tá? Quando eu falo de uma dermatopigmentação paramédica, a gente está ali entre a epiderme e a derme. Então a gente deixa ali entre a primeira e a segunda camada, o pigmento. Não é tão profundo. Por isso que é um procedimento que não sangra, que não atinge os vasos sanguíneos da derme Imagino que deva doer um pouquinho menos. e dói menos porque pega também menos nervações. Então é mais tranquilo. Eles podiam fazer tatuagem assim, porque vai que eu me empolgo. Que até então, para sentir dor e tatuar meu corpo,
eu não conseguiria muito. E durante esse processo todo, a gente sabe que um dos grandes vilões de pigmentações é o sol, Sim, sim. né? Para piorar, seja para hipopigmentação ou para hiperpigmentação. E nesse tratamento, o paciente tem que, você assim, tratando uma lesão, habitualmente você vai ter que fazer essa restrição solar ou um Preciso. protetor solar resolveria? Não precisa. Hoje eu utilizo alguns bloqueadores, vai depender do caso, tá? Quando o paciente, tem uma viagem marcada. Aí já dou algumas orientações, passo algumas fitas de bloqueio, de proteção UVA, UVB, paciente. Mas ele já entra no consultório, quando a gente tem a primeira conversa, ele já sabe quando entrar na parte da pigmentação, a restrição solar ela é fundamental. Tá? Porque é uma área que está inflamada, sofreu uma agressão. Então, se você está ativando com o sol, você está fazendo os melanócitos produzirem mais melanina. Então, aquela região tende a ficar mais escurecida ou a demorar. Porque até o próprio processo, às vezes, quando a gente na parte da pigmentação, ele gera uma hiperpigmentação pós-inflamatória, que já é esperada. Tá? Tem pacientes que tende que dura muito tempo. A gente leva em torno de 30 a 60 dias para essa hiperpigmentação pós-inflamatória sair e o resultado aparecer. Tá? Tem pacientes que perduram mais. Tem pacientes que eu preciso entrar com bloqueadores do processo da melanina para poder conseguir entregar o resultado ao paciente. Ou seja, é um processo que o tempo inteiro você está ali equilibrando. Ajustando. Porque é do organismo do paciente. Então, a forma como o meu corpo reage, a minha pele reage é diferente da sua. Tá? Então, não existe uma regra. Então, é isso que o profissional que trata as cicatrizes, a complexidade que é. Sim. Precisa dominar diversas formas de conseguir entregar o processo. Às vezes montei um planejamento para o paciente, tô indo, chegar a um ponto que não tá entregando resultado. E eu sei que não é do procedimento em si, porque eu já fiz de outros pacientes e tá dando certo com outros pacientes. Então eu preciso ver como é que eu vou conseguir entregar esse resultado ao paciente. Então eu vou por outros meios para conseguir entregar o resultado. Então tem tudo isso. A gente pode, no meio do caminho, mudar completamente o protocolo do paciente. Porque vai depender exatamente dessa resposta que o organismo dele vai dar. Excelente. A gente está falando de um tema muito interessante e que ninguém queria passar por isso, né? Não só o paciente, como o próprio realizador de um procedimento, por exemplo, o cirurgião. Exatamente, né? Porque o próprio cirurgião, ele tá também buscando entregar uma perfeição ao seu paciente. Né? Sim, ele resultado final. Ele quer corresponder às expectativas do paciente. Qual profissional que não quer corresponder às expectativas do paciente? Né? Então, tem coisas que são extrínsecas ao processo cirúrgico. São coisas que são do organismo no paciente. Às vezes o paciente não entende. Né? Chega muitos pacientes para mim, doutor, seja sincero comigo, isso foi erro do meu cirurgião. Então, não tem como entender aquele processo. Meu Deus, olha, veja, o processo de queloide aqui é do seu organismo. O seu cirurgião não tem culpa disso. Sim, e não à toa, e aí a sua função é auxiliar nesse processo evolutivo, e como você falou, não é no dia, não é na hora da cirurgia, não é um tempo depois que só vai saber disso aí. É um tempo depois. Mas porque antes, assim, não existiam métodos de correção, então o meu trabalho foi justamente em cima disso, buscando e não tendo de criar e desenvolver algo, né? Então muitos cirurgiões ainda não conhecem, não sabem que existe um método de correção. Mas hoje muitos estão abrindo os olhos para isso e muitos já direcionam os pacientes direto para mim quando precisam. Excelente, mas agora, Vitor, traz aí um alento para essa galera aí, porque a gente falou de coisa muito legal e a câmera é toda sua para você falar com o seu paciente, mas para quem está ouvindo a gente também, por favor. Vamos lá, quer que você fale? Sobre um alento, alguma coisa boa, sobre cicatriz, uma mensagem final sua. Vamos lá. Cicatrizes, a gente fala sempre que cicatriz traz marcas, e muitas vezes não marcas só na pele, né? Muitas marcas psicológicas. Tenho pacientes que chegam no consultório e tiveram uma privação no seu estilo de vida, que a partir de uma cicatriz, tem pacientes, por exemplo, doutor, eu me separei e desde que eu me separei eu não tenho relações mais com ninguém, não quis namorar com ninguém, porque como é que eu vou tirar a roupa desse jeito aqui? Tem paciente que não tem relações com o próprio marido de luzes acesas. Tem paciente que vivem se culpando o tempo todo porque buscaram a cirurgia e ficaram com deformidades. Então, traz um dano psicológico muito grande para o paciente. O que eu quero trazer aqui de alento é que existe hoje sim formas de correção. Né?
possa ser que o seu cirurgião não conheça, mas existe. A grande maioria, até estava conversando com você isso, Sim. são pacientes que vieram por Instagram, por Google, Que foram atrás e da foram informação. atrás da informação. Então pesquisem sempre, tá? Que existe sim forma da gente corrigir, existe forma sim de a gente conseguir devolver a autoestima a essas pacientes. Excelente. Se foi pelo Instagram, se foi por esse caminho, eu preciso saber onde é que eu te acho. Exato. No Instagram estamos lá. O meu Instagram é dr.victorlevi. Vocês vão encontrar lá, tem muitos casos também, resultados que vocês podem acompanhar meu trabalho. E eu sou muito sincero com os pacientes. Eu falo até para quem tá vindo aqui que acompanhe, né? Hoje a gente está passando por um momento assim da nossa de rede social, né? Sim. Que tem muitas informações, tem muitos profissionais, todo mundo tá lá mostrando bonito, todo mundo tá mostrando belo, o que deu certo, mas ninguém tá mostrando por trás o que não deu, Sim. né? E hoje eu recebo muitos pacientes também que buscaram tratamento de suas cicatrizes e foram lesionadas com um tratamento de corticoide que não deu certo, com procedimentos que, até uma pigmentação que deu errado, que trouxeram mais prejuízo do que benefício. Eu falo isso porque é o que eu faço hoje quando eu vou buscar qualquer tipo de profissional. É buscar informações sobre aquele profissional, né? Então, Excelente, isso é importante. acompanhar aquele profissional. Então, eu faço questão de, nas minhas rotinas de atendimento, inclusive, estar discutindo casos ali todos os dias nos stories com meus pacientes, né, com quem me acompanha também, até para o paciente ter um entendimento de como é que funciona o meu método, como é que funciona o meu modo de trabalho, né? Porque acho que isso é muito importante no momento que a gente vive hoje. Trazendo esperança para algo que nós médicos tínhamos nossas dúvidas, então você está trazendo até uma novidade. Exato. Que tem como, se não deixar igual, porque não vai ser nunca igual fisiologicamente, mas muito bom. Eu consigo corrigir hoje e garantir para qualquer paciente, qualquer tipo de cicatriz, um resultado de cerca de 95%. É bastante. Bastante. É bastante. 95% é maravilhoso. Vitor, obrigado demais. Eu que agradeço a oportunidade. Um tema diferente. Obrigado mesmo, cara. Sim, eu que agradeço. E é muito bom, tá? Acho que é dessa forma que a gente consegue estar levando informação. Levando novidades para as pessoas, né? E hoje os meios estão aí para isso. E é muito bom ter profissionais que estão nesse papel também de levar informação e não só atender, né? Não só executar. Exatamente. Né? E de informar a população, que eu acho que isso é um papel social também muito importante. Excelente. Dr. Victor aqui trouxe pra gente orientações sobre cicatrizes, trouxe esperança, trouxe tratamentos para você que passou por alguma situação de câncer ou complicações mamárias aí para você tirar mais dúvidas e por que não procurar auxílio dele também. E aqui embaixo na descrição você acha aí o Instagram dele para ficar mais fácil. Mas Dr.Victorlevi, o Dr. Scar. Tô achando aqui vou dar um Superman aqui pra ele, ó. Scar, o Szinho do Superman já entra. Boa, gostei. Tá bom? Até o próximo episódio. Obrigado por ter chegado até aqui e não deixe de nos seguir, nos acompanhar.